Nós voltamos em 30 segundos. A Força Nacional já está atuando no Rio de Janeiro. O efetivo se juntou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar as estradas nas ações de combate às organizações criminosas. Hoje de manhã, a Força Nacional começou a atuar nas principais rodovias do Rio de Janeiro. Inicialmente, eles vão ficar baseados na região metropolitana e na Baixada Fluminense. As equipes devem ocupar 6 pontos mapeados pela Polícia Rodoviária Federal. Os agentes vão trabalhar em trechos onde existe a maior incidência de crimes, como roubo de cargas, veículos, rota do tráfico de drogas e armas. Os policiais foram orientados a abordar veículos suspeitos, atitudes suspeitas nas rodovias, assim como também fazer blitz para abordagens também conforme a necessidade nesses pontos específicos aí que a gente fez os levantamentos. A Força Nacional é formada por policiais militares selecionados de norte a sul do Brasil. Eles passaram por um processo de capacitação e vão receber treinamentos de ações policiais, levando em conta as peculiaridades do Rio de Janeiro. Nós temos expectativa que nos próximos meses nós vamos ter um declínio expressivo nesses indicadores de violência, estabilização da situação e abertura de espaço para a continuidade dessa parceria no próximo ano, que vai além, portanto, da dimensão emergencial. Hoje de manhã, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, se reuniu com o comando da Polícia Rodoviária Federal para tratar os detalhes da estratégia de atuação das equipes. O trabalho da Força Nacional vai passar por um balanço a cada semana para, se necessário, sofrer ajustes. A gente está fazendo uma operação integrada e que a gente espera a perenidade dela. Então, muitas vezes aqui são reuniões do dia a dia mesmo, de alinhamento, de reforçar esse resultado perene, que é o que a gente busca dessas operações. Não há nenhuma economia por parte do governo do Estado hoje em a gente ter o sucesso dessa operação, nem em meios tecnológicos, nem em meios físicos. Então, hoje, a questão orçamentária, a questão de recurso, não é fundamental para essa operação, que as polícias estão tendo todo o recurso que elas necessitam para a gente poder ter sucesso na operação. E vamos agora ao Rio de Janeiro para mais informações com a repórter Daniela Lobo. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos que nos acompanham. E no fim da tarde, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, esteve aqui no Ministério Público Federal para uma reunião. Durante o encontro, que durou mais de 1 hora, Capelli expôs quais ações estão sendo tomadas para combater a criminalidade no Rio. Ele destacou a importância da união nesse sentido, nesse exato momento. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniela. A irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, foi atacada junto com os cães em frente ao prédio onde mora, na zona oeste de São Paulo. O caso, registrado como lesão corporal e prática de abuso a animais, foi filmado por câmeras de segurança. A vítima, de 43 anos, retornava de um passeio com os 2 cachorros quando um deles latiu para um homem que passava pela rua. Insatisfeito com a situação, o agressor parte para cima dos animais e da advogada Caroline Zanin. Ele tenta acertá-los com chutes e acaba agredindo Caroline. Na sequência, ele vai embora. A Polícia Civil investiga o caso e ainda tenta identificar o autor das agressões. O Tribunal Superior Eleitoral retomou agora há pouco o julgamento de 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira. Boa noite, Maria. A continuação de um julgamento, sobre aquelas ações que têm a ver com o uso de prédios públicos, como o Palácio da Alvorada, por exemplo, para fazer lives, pedir voto para candidato, mostrar até santinho com o número de candidato. Enfim, nos dê todas as informações e se já tem alguma novidade nessa retomada do julgamento. Exatamente, Amanda, você fez um resuminho aí. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Agora, nesse momento, o relator, ministro Benedito Gonçalves, lê o voto dele. Na semana passada, esse julgamento que começou na semana passada, começou justamente com o parecer do relator, ministro Benedito Gonçalves, e hoje ele lê o voto. Também se manifestaram a defesa de Jair Bolsonaro, também a acusação
E ainda o Ministério Público Eleitoral, que defendeu o arquivamento dessas ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro que essas 3 ações tratam de supostas irregularidades no uso de sedes do governo federal para atos de campanha eleitoral. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante as eleições de 2022. E se ele for condenado, ele pode ficar inelegível, na verdade, pela 2ª vez. Só que esses prazos não se somam, ou seja, se ele for condenado novamente, continua uns 8 anos. Em junho, o TSE decidiu que Bolsonaro fica fora da disputa eleitoral até 2030, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por conta daquele episódio em que ele se reuniu com embaixadores e atacou o sistema eletrônico de votação. Eu lembro que também hoje ainda está na pauta do TSE 2 ações contra o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, que inclusive são de autoria da Federação pelo Bem do Brasil e do próprio Jair Bolsonaro. Eles alegam que Lula e Alckmin cometeram abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e ainda propaganda eleitoral irregular. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Maria. E a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, apresentou o relatório final da CPMI. A parlamentar pediu o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Desde 25 de maio, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito requisitou informações, quebrou sigilos, analisou documentos e ouviu 20 pessoas. O objetivo foi investigar os atos e omissões que levaram aos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas. O relatório, produzido ao longo dos últimos 5 meses, tem 1.333 páginas. A relatora atribui os atos antidemocráticos ao bolsonarismo. Ela afirma que os fatos apurados pela CPMI mostram que Bolsonaro foi o autor intelectual dos ataques golpistas do dia 8. A relatora pede ainda que Bolsonaro seja responsabilizado pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado. Além de Bolsonaro, Elisiane pede o indiciamento de mais 60 pessoas. Entre elas, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Neto, o general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, e o diretor da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022, Silvinei Vasquez. O documento sugere o indiciamento de 29 militares das Forças Armadas e da Polícia Militar do Distrito Federal. O governador do DF, Ibanez Rocha, é apenas citado no relatório, que pediu o aprofundamento das investigações contra ele. A senadora Elisiane também pede o indiciamento de empresários do agronegócio, parlamentares e assessores. A comissão apurou 26 delitos. Os crimes mais frequentes são os de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Esses 2 tipos penais foram atribuídos a 46 pessoas. De acordo com a relatora da CPMI, o documento será apresentado à Procuradoria-Geral da República na semana que vem. Nós encaminharemos ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, que farão naturalmente o aprofundamento da investigação e a denúncia será feita pelo Ministério Público, não é? E aí depois, portanto, a Justiça brasileira, ao final, apresentará, na verdade, a sentença. Contrários ao relatório, a oposição defende que a narrativa de golpe de Estado é fantasiosa e que tudo ocorreu porque as pessoas exerceram o direito constitucional de livre manifestação. Outros 2 relatórios paralelos também foram apresentados, um da oposição e outro do senador Isalci Lucas. Mas eles só podem ser analisados se o da relatora for reprovado. Como houve um acordo entre os membros da CPMI para um pedido de vista coletivo, a discussão e a votação do parecer da relatora devem ocorrer amanhã. A defesa do ex-ministro Anderson Torres afirmou que o relatório da CPMI contém inconsistências e não apresenta provas concretas da participação dele nos atos golpistas.
Já a defesa de Silvinei Vasquez criticou a relatora e disse que o Ministério Público Federal deve descartar o relatório. Sobre os militares citados no relatório final, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que a instituição é apartidária e que seguirá contribuindo com as investigações. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, respondeu que está tranquilo porque depois, espontaneamente, a Polícia Federal sofreu busca e apreensão em todos os endereços e nada foi encontrado contra ele. Já o ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Neto, diz que não vai se manifestar. Para a defesa de Jair Bolsonaro, a proposta de indiciamento é tendenciosa e tem viés político. As defesas do general Augusto Heleno e do ex-ajudante de ordens Mauro Cid não retornaram nossos contatos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar mais 6 réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Eles responderam pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e deterioração do patrimônio tombado. O tempo de prisão ainda não foi definido. O relator ministro Alexandre de Moraes propôs penas de 14 a 17 anos de prisão. Os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin divergiram e propuseram penas entre 11 e 15 anos. O julgamento segue até o fim da noite de hoje em plenário virtual, onde os ministros registram o voto no sistema eletrônico. Já a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a homologação dos 3 primeiros acordos de não persecução penal firmados com réus que respondem por incitação aos atos. Eles confessaram os crimes e concordaram a cumprir penas alternativas. Os 3 vão prestar 300 horas de serviço comunitário e pagar multas de R$50 mil em um caso e de R$5 mil nos outros 2. A gente faz uma pausa rápida. Fique com a gente. Voltamos já. Vamos direto para a previsão do tempo com a Valéria Luizete. Valéria, boa noite, bem-vinda, querida, ao Rede TV News. Parece que o negócio não muda há algumas semanas, quer dizer, seca, continua forte no norte e a chuva não dá trégua no sul. Continua assim? Pois é, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, assim como nós comentamos ontem, essa é a pior seca da história em Manaus e os níveis do Rio Negro não param de descer. Nessas novas imagens nós podemos ver que muitas embarcações de médio e grande porte estão presas em terra e casas flutuantes estão sem água embaixo. E isso deve permanecer, segundo os especialistas, pelo menos até novembro. Enquanto no norte essa seca, no sul as grandes chuvas continuam causando muito estrago, principalmente em Santa Catarina. Até o momento, a confirmação de 6 mortes no estado. Muitos municípios, 133, estão em situação de emergência e mais de 26 mil pessoas estão desalojadas, desabrigadas. Outros 2 municípios declararam estado de calamidade pública. São eles Taiuó, que nós estamos vendo as imagens agora, e o outro, Rio do Sul. Inclusive, esses 2 municípios têm rios que chegaram a registrar mais de 8,2 metros. Ainda falando sobre as chuvas, amanhã a previsão continua de chuva no sul e no sudeste do Brasil, principalmente nessas áreas em verde escuro. Já no centro-oeste e no nordeste, tempo bastante seco, principalmente aqui nas áreas em marrom. Inclusive, a recomendação para as pessoas que moram nessas regiões é de se hidratarem bastante. Já no norte, a previsão de chuvas isoladas nas áreas mais escuras. Falando agora um pouco sobre a temperatura. Amanhã no sul e no sudeste, as temperaturas devem começar a baixar, como vocês podem ver. Isso porque uma frente fria deve permanecer até o final da semana. Já no centro-oeste, no norte e no nordeste, as temperaturas continuam elevadas. Voltando para o sudeste, os termômetros devem registrar máxima de 21 graus em São Paulo, 26 no Rio de Janeiro e 33 em Vitória. Ou seja, aquele momento que quem mora em São Paulo tira de novo o casaco de dentro do armário para usar ao longo da semana. Agora, vai dar uma refrescada, é bom. Com certeza. Porque a gente quase não teve inverno esse ano, né? É verdade. Quem sabe a gente curte um pouquinho agora. Obrigada. É isso aí. Obrigado, Valéria. Só uma rápida
correção que as Forças Armadas de Israel, conhecidas como IDF, disseram, as Forças de Defesa de Israel, é que esse teria sido um foguete da Jihad Islâmica, que é um outro grupo terrorista também sediado na Palestina, mas rival do Hamas. Eles teriam mirado o foguete em Israel e ele acabou caindo em cima desse hospital e teria provocado todas essas mortes. Inclusive, no Twitter, que é o antigo Twitter, X, eles já mostram algumas imagens do que teria sido esse foguete que partiu da Palestina e caiu no norte de Gaza, partiu de Gaza, aliás, caiu no norte do território, atingindo e matando centenas de pessoas. Mas o fato é que o mundo árabe está em polvorosa, já acontecem protestos em alguns países, como na Jordânia, por exemplo, uma embaixada americana, no Líbano também, árabes furiosos condenando esse ataque que eles atribuem a Israel. E já voltamos com mais informações sobre isso também. Já no Brasil, 2 mulheres que visitavam Israel contam o que viveram em meio à guerra antes de serem repatriadas. Naíma é dona de uma agência de turismo e realiza viagens para o Oriente Médio há mais de 12 anos. Mesmo com tanta experiência, ela não esquece os momentos de tensão que viveu em Israel na última semana. A cada momento eu ouvia: olha, fulano está desaparecido, ciclano foi encontrado morto, e isso apavorava a nossa alma, mas mesmo assim a gente tentava o tempo inteiro manter o equilíbrio, porque afinal a gente tinha mais pessoas para cuidar, para administrar, para trazer segurança. A região do conflito em Israel é conhecida pelo turismo religioso. E pela primeira vez a Vanessa visitava Jerusalém. Mas foi após o alerta de sirenes e a correria para um bunker que o grupo de brasileiros em que ela estava percebeu que a situação se tratava de uma guerra. A gente estava em desespero, não sabia se ficava em Jerusalém, porque a guia de Belém falava que era um lugar mais seguro ir para Belém. Só que ainda não tinha declarado guerra ainda. O guia que a gente tinha pego falou que era melhor ficar em Jerusalém. O motorista falava que era melhor ir para a Palestina. A gente ficou sem saber para onde a gente ia. Eles optaram por seguir o percurso para Belém. Ao retornarem para Jerusalém, foram interrogados na fronteira e optaram por fazer as malas e irem para o aeroporto de Tel Aviv. Na minha cabeça, se o aeroporto fechasse, a gente não conseguia sair de lá. Assim como o grupo de turistas brasileiros, muitos foram até o terminal, onde o clima já estava caótico. Na quarta, voltaram para o Brasil. Foi um alívio estar aqui, estar salva, e agradeço muitas as pessoas que rezaram, que tiveram vibrações positivas, que ajudaram. E a gente está aqui, graças a Deus. Vamos a Brasília conversar com Kennedy Alencar, nosso comentarista de política. Kennedy, além de todo o drama humano, que obviamente se agravou hoje com esse bombardeio do hospital em Gaza, que também tem muitas repercussões políticas. Se a gente imaginar que nesse momento o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a caminho de Israel, onde ele teria encontros não só com o premier Netanyahu, mas também com outros líderes da região, e esses encontros foram desmarcados na Jordânia, na própria autoridade palestina. Você acha que isso agrava o conflito? Quais são as repercussões desse bombardeio e dessa guerra de versões? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. A ida do Biden à região neste momento me parece que tende a agravar sim o conflito, porque isso está acirrando o Hezbollah, o próprio Hamas, a convocar esses dias de fúria. E os Estados Unidos poderiam trabalhar muito mais no âmbito do Conselho de Segurança da ONU para aprovar uma resolução que não tivesse o cessar-fogo contra o qual os Estados Unidos se manifestam. Eles não querem esse termo, mas uma pausa humanitária. Por quê? Porque você acabou de relatar, a gente viu as imagens, 11º dia de conflito, se agravou muito, né? Esse ataque ao hospital é um crime de guerra. Um hospital não é um alvo legítimo. E há essa guerra de versões, como a gente está vendo até agora. É preciso haver uma investigação. Em alguns momentos, Israel disse que não foi responsável por alguns ataques e mais tarde se verificou que era. A Jihad Islâmica e o Hamas também muitas vezes disseram que não eram responsáveis por ataques, que depois se confirmaram como ataques desses grupos. Portanto, é preciso que haja uma investigação para que isso seja esclarecido. Mas, independentemente disso, Amanda e Augusto, há uma tragédia humanitária que se agrava a cada dia. As pessoas vão morrer de fome, de falta d'água. E Israel, que mandou a população sair do norte e ir para o sul, bombardeou o sul. Então, é uma situação em que eles estão numa espécie de campo de concentração a céu aberto, é um regime de apartheid. Claramente, hoje, se discute que está havendo um crime, que está em curso
um crime de limpeza étnica. Você expulsa as pessoas daquele lugar, amedronta essas pessoas numa preparação para essa excursão terrestre. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Amanhã tem essa votação na ONU da resolução brasileira, me parece o melhor caminho. Mas os Estados Unidos, que se comportam como império, preferem negociar diretamente com Israel e países árabes algum tipo de pausa ou alguma solução para o conflito, em vez de respeitar o Conselho de Segurança da ONU. Muito ruim, o Biden pode se dar mal com essa viagem, pode ser um tiro que sai aí pela culatra. Vamos aguardar. E, Kennedy, eu queria trazer também um assunto aqui do Brasil para você, aí em Brasília, que é o relatório da CPMI do 8 de janeiro, né, que pede o indiciamento de Bolsonaro e 8 generais. Qual o impacto disso aí em Brasília, Kennedy? Augusto, o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, avaliam que esse relatório, que tende a ser aprovado amanhã na CPMI dos atos golpistas, ele reforça a investigação da Polícia Federal, reforça até do ponto de vista político. Primeiro, tira do Bolsonaro um discurso de perseguição política. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já o declarou inelegível até 2026. A Polícia Federal avança nas investigações e os inquéritos estão no âmbito do STF. A gente sabe que CPI ela não tem um papel só político, tem jurídico também. Juridicamente, o efeito será pequeno, me parece, porque ela está caminhando para conclusões que já estão mais ou menos no mapa da Polícia Federal. Mas esse relatório vai para a Procuradoria-Geral da República e reforça os argumentos contra o Bolsonaro, argumentos políticos e argumentos jurídicos. A gente sabe que essa CPI começou porque os bolsonaristas queriam vender uma mentira, dizer que o governo Lula era o responsável pelo golpe, a tentativa de golpe que sofreu. A CPI acabou sendo muito ruim para o bolsonarismo. A conclusão do relatório aponta o Bolsonaro como pai do golpe. A CPI claramente vai dizer, olha, o senhor é responsável por uma tentativa de golpe, o senhor articulou isso, estimulou as pessoas. Desse ponto de vista é bastante ruim, porque está claramente apontando o Bolsonaro como o pai da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Amanda e Augusto, boa noite para vocês. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Boa noite. Rede TV News faz mais uma rápida pausa, voltamos em seguida. Não sai daí. E veja agora como foi o encerramento da semana 6 da NFL. Antes mesmo da partida entre Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys começar, os ânimos já estavam exaltados. Aí ficava maluca, se liga só. Mas no final, o melhor para o Dallas Cowboys. Voltamos em 30 segundos. E olha, no Rio de Janeiro, a Prefeitura abriu lojas de vacinação em shopping com horários alternativos. O passeio da Tainá hoje com as filhas era para fazer compras, mas ela aproveitou a facilidade para cuidar da saúde. Eu estava de folga, vim passear com as minhas filhas, aproveitei e atualizei a caderneta de vacinação delas. Alice, de 2 anos, veio tomar a vacina tríplice viral. Depois da agulhada, a tatuagem do Zé Gotinha trouxe a alegria de volta. Filha imunizada, mãe tranquila. Muito importante, eu acho que assim, a gente não pode deixar de trazer as crianças para se vacinar, porque com essas doenças de hoje em dia está muito difícil e não tem desculpa para não tomar vacina. O espaço funciona como um posto de saúde, mas é exclusivo para vacinação, com uma vantagem. O funcionamento é de acordo com o horário do shopping. Este aqui em Campo Grande, na Zona Oeste, fica aberto das 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. Aos domingos, antes do shopping abrir, o atendimento é exclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista. A loja disponibiliza gratuitamente imunizantes de rotina, além de campanha para atualização de cadernetas. A proposta de oferecer o espaço dentro de um shopping busca uma aproximação entre o público e o hábito de se vacinar. A gente já aplicou mais de 800 doses em uma semana. Existe uma iniciativa da Secretaria de que a gente amplie esses espaços para outros shoppings da cidade, para que a gente aproveite o público que está passeando e caminhando e fazendo o seu momento de lazer para também se imunizar. Então, assim, a gente leva a vacina aonde as pessoas estão circulando, para que a gente aumente e melhore a nossa cobertura vacinal. A orientação é trazer um documento de identidade e a caderneta de vacinação, mas também é possível consultar no sistema qual vacina está pendente. Iris tomou hoje a vacina contra a Covid-19 e o HPV. Com apenas 14 anos, ela já dá o recado. Eu acho que todo mundo tem que tomar a vacina, bem importante para se imunizar. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.